Hoje, como nós estamos vivendo a Semana Santa, eu trouxe para o grupo de oração algo que não é o que a gente faz habitualmente, os temas habituais, né? Então, como nós estamos vivendo a terça-feira, eu trouxe para que a gente pudesse meditar o encontro de Jesus com a Nossa Senhora. Quando eu morava em Oliveira, tinha a procissão do encontro, era terça-feira. Então, existiam alguns livros místicos, e um deles é o livro de Josefa, que chama-se Apelo ao Amor. Josefa era uma freira, e que a função dela no mosteiro era só lavar e passar as roupas. Simplesinha. E Jesus conversava com ela, igual nós estamos conversando aqui agora. Ela andava de repente na frente de Jesus, ela achava que Jesus tinha sumido. Quando ela abria o quarto dela, ele estava sentadinho lá dentro. Eu ia morrer durinha. E ele falava com ela: senta aí, Josefa, escreve. E ele fala para ela sobre a Semana Santa. Então, eu fiz questão de montar um texto, porque as coisas que ele falou, eu tive medo de errar as palavras. E é tão preciosa as palavras dele, que eu acho que a gente precisa meditá-las, entender algumas coisas que ele colocou, para que a gente possa guardar. Esse capítulo dele no Calvário, a frase que ele começa é: a alma que ama verdadeiramente não calcula o que faz, não pesa o que sofre. Essa é a frase dele. A alma que ama verdadeiramente. Quando você ama de verdade, você vai calcular o que você está fazendo pelo outro que você ama? Nunca. Você não calcula o que você faz, e você nem pesa o que sofre. Você fala: gente, como é que você está dando conta disso? A mãe não percebe o quanto ela se deu pelo filho, ou por alguém que você ama, que você cuida o tempo inteiro. Você que já esteve diante de alguma situação dessa, você já calculou o que você fez? Ou já pesou? Nunca. Não pesa de jeito nenhum. Essa frase é dele. É maravilhosa, não é? Você vai a gente guardar. Eu fiquei tão encantada que eu falei: eu tenho que levar por escrito, porque a chance de eu errar é 100%, né? Então, a alma que ama verdadeiramente, foi o que ele fez por nós. Você acha que ele calculou o que ele fez? Que ele pesou o que ele sofreu? Não. Fez por nós. Então, Santo Agostinho fala assim: eu vacilava e tu me guiaste. Eu vagueava pelo largo caminho do mundo, é o que a gente vive fazendo, e tu não me abandonaste. Jesus não perde nenhum de nós, mesmo que a gente esteja aqui perdido no mundo, e tu não me abandonaste. Jesus caminha no Calvário carregando a cruz por nós, que vivemos vacilando. Qual a nossa grande dificuldade com Deus? Permanecer. Um dia a gente crê que acha que vai morrer tanto rezar, depois passa um tempo, faz, já rezei demais. A gente não consegue permanecer. Então a gente vive de ondas, né? A nossa fé precisa ser madura. Ela não pode ser balançada se aqui tem um vento. E se ali me chamou que tem alguma coisa mais bonita, eu tenho que me manter. Então por isso que Santo Agostinho fala isso, né? Eu que vivia vacilando, mas ele nunca me abandonou. Então eu quero começar colocando aqui uma pergunta, antes da gente meditar o encontro, antes da gente colocar aqui a imagem do encontro de Nossa Senhora com Jesus. Eu quero colocar uma coisa para que a gente possa pensar a partir de agora. Nós estamos vivendo a Semana Santa desde domingo. Eu quero que vocês pensem nisso aqui que eu vou deixar para vocês. Cada passo dado durante essa semana é mais um passo que eu vou dar nessa unidade dos dois corações. Qual é esses corações? O meu e o de Jesus, ok? Então, a partir de agora, eu estou dando um passo. Cada passo que eu der, eu estou aumentando a minha união, eu e ele, ok? O meu coração, o nosso coração é carregado com os nossos pecados.
enquanto o coração de Jesus transborda de amor por cada um de nós. Gente, o dia que a gente entender esse amor, nós vamos ser insuportáveis. Já falei isso com vocês, mais de uma vez. O coração dele, imagina, nós dois estamos caminhando junto. Eu com o coração carregado de pecado e ele transbordando de amor. Vamos subir com ele. Vamos percorrer com ele o caminho do Calvário, porque ele não disse não ao Pai em razão da nossa salvação. Ele não mediu esforço, ele não contou o que ele ia gastar, ele não pesou o que ele ia sofrer, ok? Ele não disse não. Mas aqui, e por ele, até onde cada um de nós está disposto a segui-lo com o nosso sim? O sim dele por nós foi incondicional. Até onde nós estamos dispostos a segui-lo? É para a gente pensar nisso, sabe? Porque a gente precisa subir com Jesus e permanecer. Por quê? Porque Jesus só tem um único desejo, gente. Isso é o que ele fala tanto para Josefa, do tanto que ele sofre com cada alma que ele perde. Porque ele fala, porque vocês foram feitos para mim, só eu sou a razão da felicidade de vocês. E ele fala, porque eu desejo, olha qual o único desejo de Jesus, permanecer em cada um de nós, incessantemente, aqui e na eternidade. Mas ele depende do nosso querer, ok? Então, nesse caminho do Calvário, antes de eu começar a falar de Maria com ele, eu quero comentar com vocês duas coisas. Jesus caiu quantas vezes no caminho do Calvário? 3. E aí eu achei uma coisa extraordinária, porque Jesus caiu a partir, quando ele caiu a primeira vez, ele fala com a Josefa, quando eu caí, eles arrumaram o cirineu lá para mim, porque na verdade não é que eles queriam me poupar, não, eles queriam que eu desse conta de chegar até na ponta do Calvário, até lá, porque eles queriam judiar mais de mim. Ele fala isso. Mas Jesus conta uma coisa que eu nunca tinha escutado, por isso que eu quis trazer para vocês. Ele fala assim, que ele caiu porque o povo apertava ele tanto que ele não conseguia andar, e ele estava extenuado de cansaço. Então ele falou, cada queda de Jesus ele obteve alguma coisa para nós. Alguém de vocês já ouviu isso? Eu nunca tinha escutado, mas quem falou foi ele, então por isso que eu trouxe. Ele fala assim, minha primeira queda obterá aos pecadores aferrados no pecado força para se converterem. Porque às vezes a gente acha que não vai dar conta de se libertar de um pecado. A primeira queda dele nos dá a graça para que a gente se liberte dos pecados mais difíceis da gente dar conta. Então nós temos essa graça prometida por ele. A segunda queda é que nós vamos ver quando ele cai diante de Nossa Senhora, né? Que ela vai até ele. É a segunda queda. E ele fala que é assim, Simeão foi dado para poder carregar a cruz com ele. Mas Simeão, o Cirineu, né? Simão Cirineu, quando estava achando que estava muito pesada a cruz, jogava o peso nele, da cruz inteira, por isso que ele caiu. Ele conta os detalhes. A segunda, olha que linda, a segunda queda de Jesus, vai encorajar, ele fala, eu vou encorajar as almas fracas, cegas pela tristeza. Às vezes a gente está com a alma tão triste. Eu encontrei uma pessoa hoje, numa tristeza com a morte da irmã. Às vezes tem uma tristeza roubando a sua alegria de ser filho de Deus. Jesus não quer que a gente seja cego pela tristeza. Às vezes tem uma dor no seu coração. Às vezes tem uma perda de alguma coisa, de alguma situação. E ele fala, cego pela tristeza e inquietação. Às vezes nós estamos inquietos, aflitos para acontecer alguma coisa. E Jesus fala que a gente fica inquieto, porque a gente não confia no amor dele. Senão a gente ia ser tranquilo. Então ele fala que essas almas que estão fracas não conseguem se erguer. Então, a minha segunda queda te põe de pé. Olha que lindo, para que vocês possam andar com novo ardor no caminho da virtude. Para que a gente possa andar de verdade, com alegria de que temos uma pertença. Que a tristeza não pode nos colocar no chão.
porque ela não pode ter a última palavra na nossa vida. As dores vão acontecer, o sofrimento vai acontecer, mas ela não é o determinante da nossa vida. A gente passa por tudo isso por causa dele. Olha que lindo isso, eu achei isso uma beleza. O segunda queda vai nos dar coragem, porque apesar da dor, apesar do sofrimento, a gente caminha com novo ardor. O novo ardor é saber-se amado, e saber que nós temos ali um futuro. A morte é a última palavra, de jeito nenhum. A gente chora a morte, mas a gente anda. Eu falava com essa pessoa hoje lá na Santa Casa, anda e chora, mas tem que andar. Não podemos ficar parados, porque a nossa missão não encerrou, e vamos estar junto com Ele eternamente. Vai ser uma alegria louca. E a terceira queda, olha que bonitinho, né? Que Jesus cuida de nós até no último minuto. Ele fala, a terceira vai ajudar as almas a se arrependerem na hora suprema da morte. Aqui a turma dura, acredita de jeito nenhum, eu não acredito. Vão rezar, fulano, acredito, não, meu filho. Vão lá, não, vou perder tempo, não. Até que a morte pega de jeito. Então ele fala, essa pessoa vai ter essa chance, ajuda as almas a se arrependerem na hora suprema da morte. Então, as 3 quedas de Jesus, nós temos 3 grandes graças, que eu nunca podia imaginar. Quando eu li isso, fiquei encantado. Chorei mais do que tudo quando fui escrever esse texto inteiro aqui. Depois vocês vão ver, porque a gente vai lendo um místico, lê outro, vai juntando as coisas, e é tanta coisa linda que ele fala, que eu não podia perder a oportunidade de ensinar a vocês o que ele falou. Aí agora ele fala com a Josefa assim, Josefa, contempla-me. Ele fala assim, agora presta atenção, Josefa. Ô gente, é uma graça ele com essa Josefa. Ele fala com ela assim, Josefa, sabe o que me atrai em você? A sua miséria. Falei, se a Josefa que te via estava na miséria, imagina nós, meu filho, no pó. Então, ele fala com ela, contempla-me, Josefa, no caminho do Calvário, carregando a pesada cruz, corpo ferido, forças esgotadas, humilhado diante da multidão. Então, olha atrás de mim, quem está? O Simeão, né, o Sirineu, que me ajuda a carregá-la. E aí ele é lindo o que ele faz, e considera 2 coisas. Aí ele vai fazer a análise nossa a partir de Sirineu. Só pode ser quem? Jesus. Encanto. Ele fala, então, primeiramente, Josefa, aquele homem, embora de boa vontade, ele é um mercenário, pois se me acompanha e partilha o peso da minha cruz, é para ganhar a quantia combinada. Nem sabia que eles tinham combinado o dinheiro. Eu não sabia, né? Então, quando ele se sente cansado, ele deixa pesar mais o fardo da cruz sobre meus ombros, e é por isso que eu caio mais 2 vezes no caminho. Eu achando que ele estava ajudando Jesus a carregar, ajudou a empurrar Jesus. E Jesus fala assim, em segundo lugar, esse homem foi requisitado para me ajudar a carregar uma parte da cruz, mas não toda a minha cruz. Aí ele fala assim, vem cá, vamos ver no sentido figurado o que isso significa. 2 circunstâncias. Primeiro, ele fala, assim acontece com muitas almas, somos nós, que caminham depois de mim. 2 tipos de pessoas que ele vai nos agrupar aqui agora, hein? Presta atenção. Ele fala, há almas tão interesseiras, tão egoístas, isso aqui tudo é palavrinha dele, hein? Acrescentei numa linha, que estão dispostas a seguir-me, mais por si mesmas do que por mim. Quero mais as obras de Deus do que Deus. Eu quero aparecer, quero ficar famosa, quero ter like, quero falar, uau, que figura extraordinária. Extraordinário é ele, ok? Então, as pessoas querem fazer as coisas mais por elas mesmas do que por mim. Olha como é que ele fala. Então, não aceitam, senão aquilo que não podem evitar. Quer dizer, eu tenho que fazer aquilo, então eu não posso evitar, eu tenho que aceitar. Ou que as obriga estritamente, quer dizer, a pessoa só faz aquilo que ele é obrigado a fazer, não faz mais nada além disso. Essas almas ajudam-me a carregar uma pequenina parte da minha cruz, e de tal modo que adquirirão apenas os merecimentos indispensáveis à sua salvação. Mas na eternidade, olha o que ele fala, elas verão quão atrasadas elas ficaram no caminho. Compreender?
quão atrasadas, elas vão conseguir apenas o necessário para que elas se salvam. Lá, quando ela chegar diante de mim e falar, olha o tanto que você ficou atrasada. Por quê? Porque você pensou só em você, não pensou em mim. Ah, mas pelo contrário, ele fala, outras almas há, e numerosas, olha nós aqui. E ele fala, e numerosas, que movidas pelo desejo, até movido pelo desejo da sua salvação, mas muito mais por amor a mim. Muito mais, porque me amam. Aceitam sofrer qualquer coisa por amor a Ele. Então ele fala assim, que essas que nós, né, a turma que consegue fazer isso, ele fala, que a gente consegue submeter a vontade dEle até onde a gente é capaz. E olha que bonitinho que ele fala isso, que a gente não tem nenhum outro interesse em receber nada, em ganhar nada, senão o próprio amor dEle, apenas para a glória dEle, é o único fim que a gente deseja. Então ele fala, essas almas não buscam salário, e só procuram meu consolo, meu repouso e minha glória. Então ele fala que, às vezes, esse sofrimento chega sob a forma de uma doença. Essa cruz chega sob a forma de uma doença. Ou sob um emprego contrário a tudo que você quer e a sua aptidão. Ou, então ele fala, pode essa cruz tomar aparência de esquecimento ou de oposição da parte das pessoas que te rodeiam. Então ele fala, essas pessoas, quando eu dou tudo contrário a tudo que elas querem, elas conseguem se submeter à minha vontade até onde elas são capazes. Por elas não, por amor a mim. Ele reconhece isso. Isso é lindo. Então são pessoas que seguem e fazem tudo por causa do amor a Ele, pelo fato de reconhecer que Ele nos salvou. Muito bem. Eu queria colocar isso para vocês porque é para a gente poder pensar, né? Por que a gente segue Jesus? A gente segue Jesus por amor a nós mesmos ou por amor a Ele? Tudo que a gente faz, Jesus analisa. Nada que a gente faz, nada, vocês podem ter certeza disso, passa oculto a Ele. O dia que vocês lerem esses livros dos místicos, vocês vão ficar impressionados como é que Ele presta atenção em tudo. Tudo. Ele presta atenção em tudo. Tudo Ele vê, tudo Ele sabe. E tudo Ele vê, Ele reconhece o nosso esforço, a nossa dificuldade, Ele reconhece. Isso é lindo. Eu coloquei tudo isso porque agora é o momento da Semana Santa, é o momento da gente pensar, é o momento da gente se ver no nosso caminho e falar, como eu estou no meu caminho? E agora eu quero analisar com vocês o encontro de Nossa Senhora com Jesus, porque não foi um encontro fácil para ela. Para Nossa Senhora isso, e nem para Ele, foi fácil. Então, a gente vê esse encontro silencioso, né? Nossa Senhora diante de Jesus, no caminho da cruz. As palavras não têm palavras registradas, não. Catarina Emmerich diz que escuta ele dizendo, mãe, e ela dizendo, meu filho. Na verdade, a gente não tem esse registro, mas tem um amor ali tão profundo, né? Que o silêncio cala. Eu acho que é justamente por isso que essa cena nos atinge tanto, né? Porque todos nós já vivemos momentos na nossa vida que faltaram as palavras, mas não faltou amor e transbordou dor. Quantas vezes isso aconteceu, não é? E quando Catarina Emmerich fala sobre isso, ela conta que Nossa Senhora estava pálida, tremendo muito, os lábios arroxeados, escorando, e ela fala com João, não sei se eu fico, não sei se eu vou, e João fala, fica que ele vai passar, senão você vai se arrepender disso, e que os guardas não tocam nela, mas quando os guardas vê ela chorando tanto, perguntam, quem é ela? Fala, é a mãe do Galileu, e um diz, se tivesse criado ele bem, ele não estava nas nossas mãos, e o outro pega os pregos, balança e diz para ela, olha o que vamos fazer com ele. Então é um momento tão difícil, né? Tão difícil, porque
Eu acho que nesse momento que ela vê o filho que ela gerou, o filho que ela cuidou quando ela lembra dele que caiu, e vê nele ali que sofria, ela não estava ali por acaso, ela estava ali porque ela optou por estar ali. E nesse momento ela deve ter lembrado da profecia de Simeão, que falou assim: uma espada traspassará a tua alma. A espada não a derrubou, atravessou, mas Maria permaneceu de pé. Zacarias fala que ela permaneceu de pé porque ela já tinha as vestimentas da salvação. Não foi fácil ela permanecer de pé ali. Então, na verdade, o que acontece quando eles se olham? Jesus poderia ter encontrado revolta, desespero e a fuga dela. Mas o que Jesus encontra nela? A fidelidade. E Maria poderia ter encontrado um filho desistindo, um olhar perdido, mas ela encontra um filho que continua. Ele levanta, pega a cruz e segue. Esse encontro não tira a cruz, mas sustenta o caminho. Amar não é sempre resolver, amar é permanecer. A gente vive num mundo que quer solução rápida. Tira a dor, anestesia, por favor. Evita o sofrimento. Vamos fugir da cruz. Mas o que Maria nos ensina hoje, né? Ela não impede a cruz. Nossa Senhora não entende tudo o que está acontecendo. Ela não controla a situação, mas ela permanece fiel. Pode imaginar a força que isso exigiu dela de permanecer fiel. Porque muitas vezes é mais fácil a gente agir do que permanecer. É mais fácil falar do que ficar calado. Imagina quando ela recebe os insultos e ela fica calada. E quando é muito mais fácil fugir, igual ela tentou antes, do que ficar. E quantas vezes nós estamos no lugar de Maria quando eu tenho um filho que sofre? Quando eu estou diante de alguém que sofre e eu tenho vontade de fugir da situação. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Quando eu estou diante de um paciente que não melhora. Quando eu estou diante de uma situação que foge do nosso controle. E que a gente não é capaz de poder fazer algo. Porque a gente se sente impotente. Impotente. Acompanhava uma mãe semana passada, um menino de 9 anos, absolutamente rígido, que teve uma leucemia mieloide, sangrou a cabeça e estava em morte cerebral. Uma coisa tão brutal. E eu chorando junto com ela, na impotência. Na impotência. E dizendo a Jesus: seja feita a vossa vontade. Quando a gente sente dor, tem vontade de resolver, mas a gente não pode. Então vem a pergunta: o que a gente faz quando não tem o que fazer? Maria nos responde: esteja presente. É fácil. Ama em silêncio. Sustenta o outro com o seu coração. E eu digo para vocês, e com a oração. A oração muda tudo. Porque Deus não pode com alguém de joelho. Somente se é uma mãe. Deus não resiste a uma mãe. Então, muitas vezes, o maior ato de amor não é mudar a situação. É não abandonar. É não fugir, né? Então, Jesus olha para Nossa Senhora e ela olha para Ele. Nesse olhar tem força, tem confiança e tem comunhão. Talvez Jesus tenha continuado o caminho, porque encontrou ali um olhar que dizia: meu filho, eu estou contigo. E nisso eu lembrei de uma mãe lá no hospital, que quando a gente foi acompanhar o óbito do filho dela, menino de 10 anos, 6 anos mais ou menos, e ela falou com ele: eu disse para você que estaria até o fim. Estou aqui. Lembrei muito dela quando eu vi isso, porque ela era uma mulher tão nova.
Então talvez hoje tenha alguém precisando disso de nós, não de respostas, mas da nossa presença, a presença como dela, que apesar de tudo crê, apesar de tudo permanece. Essas lágrimas de Nossa Senhora foi que gerou a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas. Foram essas lágrimas que Jesus falou que guardou por 20 séculos e entregou à irmã Amália em 1926 e falou com ela: tudo que vocês pedirem pelas lágrimas da minha mãe, pelo tanto que ela chorou, eu sou obrigado, ele fala, amorosamente a conceder, porque foi por causa das lágrimas dela. É o que nós vamos rezar daqui a pouco. Então eu queria terminar antes da gente rezar o terço com uma oração, que hoje é o dia só da gente pensar, né? Semana Santa é só para a gente pensar, chorar, desidratar, né? Então que a gente chora, é que a gente chora a nossa miséria. Senhor Jesus Cristo, no caminho do Calvário, quando o peso da cruz parecia insuportável, tu encontrastes o olhar de tua mãe, e naquele olhar sem palavras, tu encontraste força para continuar. Nossa Senhora, Mãe silenciosa e fiel, ensina-me a estar presente quando não posso mudar nada. Ensina-me a não fugir da dor, nem da minha, nem da do outro. Dá-me um coração que permanece, mesmo quando tudo em mim quer desistir. Senhor Jesus, quantas vezes eu quis resolver tudo, controlar tudo, evitar toda cruz. Mas hoje eu compreendo, nem sempre sou chamada a resolver, sou chamada a amar. Dá-me, Senhor, a fidelidade de Maria, a coragem do silêncio, a força da presença. Que eu saiba sustentar com o olhar, acolher sem palavras e amar até o fim. E quando eu estiver no meu caminho de cruz, cansada, ferida, sem forças, coloca diante de mim um olhar que me lembre: você não está sozinha. E faze de mim também, Senhor, que seja esse olhar para alguém. Amém. Agora nós vamos rezar o texto de Nossa Senhora das Lágrimas, que Jesus ditou esse terço para a irmã Amália. Como foi ele que montou as frases? É homem, o terço é absolutamente objetivo, que é homem. Então, quando Nossa Senhora vai entregar o terço para a irmã Amália, são 7 mistérios, porque são 7 dores, cada uma com 7 contas. E Nossa Senhora, quando entrega o terço para ela, fala com ela: a forma de rezar meu filho já te ensinou. É curtinho, é um terço que a gente deve gastar uns 7 minutos para rezar. Mas aproveitem esse momento, aproveita a Semana Santa, aproveita esse momento, nós vamos estar diante de Nossa Senhora, e vamos pedir a intercessão dela, pedir a intercessão por causa das lágrimas, vamos lembrar Jesus, e pelas lágrimas da sua mãe, aquelas lágrimas que ela chorou lá no Calvário. Atenda a minha prece, olhe pelo meu milagre, pela minha dor, pelo sofrimento, pelo que a gente estiver precisando passar. Vamos pedir a Nossa Senhora, que Nossa Senhora nos ajudará. Tenho visto tantas coisas por esse terço. Quero divulgar nós vamos rezá-los sempre na última terça-feira nossa, do grupo de oração. Nós vamos encerrar com esse terço. E eu tenho certeza que quantas graças serão derramadas. Cada dia eu vou trazer uma coisa que Nossa Senhora falou, e um desses capítulos ela fala só sobre o Brasil, e ela fala que o Brasil é dela, pertence a ela, né? Então tem muita coisa para contar para vocês. O livro é imenso, não sei se alguém já leu, o livro é lindo, maravilhoso, as conversas de Nossa Senhora, as conversas de Nossa Senhora com ela, e as conversas de Jesus com a irmã Amália, que teve todas as chagas de Jesus, todas, inclusive de quando ele caiu e machucou o joelho, ela tem todas e sangrava todos os dias demais, demais. Isso foi aqui em Campinas, tem mais de um século, às vezes a gente não sabe, não é? Aqui uma santa nossa.